deputados íamos começando por si, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, depois passaríamos para a Guta e depois estaremos aqui disponíveis para conversar, está bem? Com muito gosto. Muito bem, eu vou ser mais rápido do que 20 minutos para termos mais tempo para conversar um pouco. E passo a partilhar aqui umas visões minhas sobre estas coisas das marcas. Vamos naturalmente falar hoje da marca de um país, mas é importante entender-se o que é o conceito de uma marca e qual é que é a importância que uma marca tem para o país. Trago-vos em estilo provocatório aquilo que a Madeira apresentou de si própria, sem julgamentos. Uma marca nacional, neste caso regional, é a chancela de um destino turístico, a chancela dos produtos dessa região, e ela pode estar alinhada ou desalinhada com esse mesmo território. E esse desalinhamento não é uma questão de bom gosto ou de mau gosto, é uma questão de desvalorização concreta daquilo que nós estamos a vender. O que é uma marca? Eu uso esta imagem há anos. Fazer uma marca é definir um território. Qual é que é a dificuldade de fazer uma marca? É porque o território está em pleno movimento. Qual é que é o nosso desafio? É estarmos, neste caso, nesta alegoria, temos que estar sempre a fazer xixi para deixar a nossa marca. Qual é a dificuldade de fazer uma marca? Eu vou aqui começar numa perspectiva global de marca. Hoje nós temos pela primeira vez uma certa democracia planetária. O mundo conectado faz com que as marcas não sejam propriedade dos proprietários das mesmas. Ou seja, que mais de metade daquilo que se escreve, se diz ou se pensa sobre uma marca é da responsabilidade de uma pessoa comum, como qualquer um de nós, que vai e escreve sobre essa marca. Por isso, escreve, diz, opina, recomenda ou diz que sim ou que não. Daí que a dificuldade de fazer uma marca, de gerir uma marca, aumente mais ou menos com esta fórmula. É preciso controlar metade e seduzir a outra metade, é aquilo que faz com que nós consigamos ver aqui o double arch da McDonald's. Depois temos aqui uma questão de essência. Esta frase diz, mas nós temos é que ser, temos de estar preocupados com aquilo que somos. E se eu fizer esta pergunta, qual é que é mais importante, o vinho ou quase toda a gente me vai dizer, bom, o que importa é o vinho, o que importa é a qualidade das coisas. Pois eu não acho. Hoje, como há 10 anos temos esta realidade no país, é muito maçador, e há pouco o Carlos dizia que muitas vezes falamos uns para os outros e a mensagem passa fora, explica-se um pouco por isto. Esta notícia tem 10 anos e passa-se desta forma, que é, nós achamos que o nosso azeite é extraordinário, mas o mundo não acha. O que se passa no nosso azeite é aquilo que se passa nas marcas do nosso país e aquilo que se passa na percepção de muitas outras coisas. O mercado dos azeites funciona com traders espanhóis que vêm a Portugal comprar azeite a granel para colocar no mercado internacional com rótulos italianos. E esta perspectiva das nacionalidades conta que é 1 litro de azeite português com rótulo português vale €1, 1 litro de azeite no mercado internacional, o mesmo azeite português com rótulo espanhol vale €2, o mesmo litro de azeite extraordinário português com rótulo italiano vale €4. Estes são números de referência naturalmente para percebermos aquilo que estamos a perder. Ou seja, que não basta ser, é preciso parecer. E é preciso fazer com que aquilo que fazemos e que é de boa qualidade despercebida. Ou seja, que o mundo veja aquilo que nós fazemos, porque adianta muito pouco nós sermos excepcionais e acharmos que somos excepcionais se o mundo não acha. Vivemos numa sociedade de marcas. Este exemplo trago para doer. Os produtos são marcas, os serviços são marcas, os países são marcas, os terroristas são marcas. A ISIS declarou que queria ser a Apple do terrorismo. Mata as pessoas sempre da mesma maneira.
aparece sempre com as armas da mesma maneira, veste-se sempre da mesma forma. Para quê? Para conseguir ser líder na captação de fundos para a sua causa e na captação de pessoas para se matarem pela sua causa. E tem conseguido. As marcas são manifestos, são atitudes. E conhecem certamente esta marca. Um grupo de pessoas juntou-se em França para contestar o preço dos combustíveis, como tantos outros sítios do mundo se têm juntado pessoas para se manifestar contra coisas. Qual foi a diferença destas pessoas? Pegaram num símbolo que toda a gente tinha, em alguma coisa que tinha atrás dos carros, e criaram uma marca. Hoje já não sabemos o que é que eles defendem, mas sabemos o que eles são. Os franceses acabam normalmente nos Campos Elíseos a queimar lojas, não é? E portanto perdeu-se de alguma maneira a ideologia deste movimento, ganhou-se uma marca. Os países são marcas. E são marcas em que sentido? Não é uma questão apenas de orgulho nacional, é uma questão do impacto na economia. E para que isso aconteça, de alguma forma, temos que mudar a perspectiva como olhamos para as coisas. Isto aconteceu já há algum tempo. Achei muita graça nessa altura, quando foi no 10 de junho, o presidente Cavaco estava aqui com os olhos fechados. Ainda tive aqui uma esperança que ele estivesse a fazer de propósito para olhar para o país de outra forma, mas não tive sorte neste aspecto, mas é preciso olhar para as coisas de outra perspectiva. Uma marca de um país, como é o nosso caso, uma marca é um caminho, não é um ponto de chegada. No nosso caso, o nosso caminho tem quase 900 anos. E por isso não podemos deixar que haja aqui este fenómeno que é de nos esquecermos de quem somos e deixarmos que a modernização seja um enterro do passado. Ou seja, de andarmos sempre à procura de uma identidade como se nunca a tivéssemos, termos receio ou até vergonha de exaltarmos o nosso passado quando somos um dos países que mais passado tem para dar ao futuro. E é uma questão de perspectiva, porque Portugal pode ser um país triste. Esta era uma imagem típica do Cartier-Bresson, da Nazaré. E Portugal é um país triste ou é um país muito fixe? Depende da maneira como olhamos, e olhamos igualmente o mar. E esse olhar do mar começou há mais tempo. Não sei se lembram, quando Três Cavalos fizeram um tubo com o Kelly Slater, nos super tubos em Peniche, e que mais tarde o canhão da Nazaré disparou Portugal para as capas do mundo. Lembro, o canhão da Nazaré sempre lá esteve. Eu fartei-me de dar conferências na Nazaré e de acompanhar este processo, e o mar esteve sempre ligado à pobreza. Alguém se estava sempre vestido de preto. Porquê? Porque significava fome, significava dificuldades e significava morte. O canhão, porquê é que teve sucesso? Porque foi surfado, mas já tinha sido surfado por um português, foi surfado por um estrangeiro e foi fotografado do melhor ângulo. Esta é a metáfora que gostaria de deixar aqui um pouco para olhar para as coisas do nosso país. Os fatores de diferenciação estão cá, é preciso surfá-los, é preciso descobrir quais são as nossas ondas, é preciso aqui sempre alguma legitimação internacional, faz parte da nossa maneira de ser, e depois é preciso fotografá-lo do melhor ângulo. Esta onda não tem tanto impacto se for vista do chão. As marcas são coisas interiores, são sonhos do homem perpetuados na economia antes de serem rendimentos, são sentimentos, não são folhas de cálculo, não são coisas, são coisas, são edifícios que se constroem, mas que não se veem, que se sentem, que ardem ou que se desenvolvem, mas que não se veem. Por isso é preciso ver as coisas, ver o país, ver este sentido de nacionalismo para além do quadrante apenas funcional. A nossa tradição precisa de ser amplificada. A nossa tradição não é apenas o nosso passado, é, na verdade, quem nós somos. E aquilo que, neste movimento de Marcas por Portugal, ou neste trabalho que tento fazer de sensibilização nacional para as nossas riquezas,
pretende sempre combater isto, que este é uma obra dos Irmãos Inverno, de Barcelos, chama-se A Ceia dos Diabos, onde há aqui uma metáfora da sociedade que se reúne para matar os seus galos, matar os seus fatores de diferenciação, matar as suas coisas valiosas. Nós temos a tendência para achar que estas matérias das marcas e da valorização são coisas supérfluas, são coisas de países ricos, mas na verdade é aquilo que pode fazer a diferença na nossa economia. E por isso temos que decidir qual é a cor do nosso futuro, o que é que nós queremos para o nosso país. Porque as marcas dos países, no caso da nossa, é uma das que mais tempo tem no panorama mundial. Somos, como sabem, uma das fronteiras mais antigas do mundo, uma história, uma cultura, com uma geografia que espalhamos pelo planeta. Somos muito pequenos para nós, mas muito grandes para outros. Somos a terceira língua, por exemplo, mais falada na internet. Temos 60 palavras em língua, portanto, temos mais de 60 línguas onde as nossas palavras são jogadas e são usadas, e, por exemplo, só no japonês são 60 palavras num dialeto muito diferente de nós. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é que as marcas, se forem mal geridas, morrem muito cedo; se forem bem geridas, vivem para sempre. Temos um desafio de pegar na marca do nosso país, valorizá-la, para que seja possível termos um país de marcas fortes, mas que seja possível, sobretudo, ter um país equilibrado, acabando com a pobreza e vivendo com a justa razão da nossa qualidade, que é uma qualidade de vida, mas que não está acessível a todos os portugueses. Temos que nos lembrar que a qualidade está nos olhos dos outros, que a nossa intrínseca pode ser extraordinária, se os outros não a reconhecerem, ou seja, se a qualidade percebida, se as nossas marcas não forem capazes de se fazer ao mundo, de serem conhecidas e de serem valorizadas, elas não vão cumprir aquilo que nós precisamos para elas. E por aqui fico a palavra à Guta. Sim, senhor. Guta, então agora é a sua vez, está bem? Muito obrigado. E depois teremos o debate a seguir. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado já por este convite e por me ter posto a pensar num tema das marcas, que eu tenho pensado muito ultimamente por causa deste nosso movimento, que é o movimento Marcas por Portugal, mas que confesso que não era um tema que eu tivesse presente cotidianamente, o tema da construção da marca e da valorização da marca. Eu tenho aqui um pequeno disclaimer, que é: eu sempre me habituei a falar sem imagens, normalmente falo sem imagens, vou falando e vou dizendo, aí não tenho esta componente mais de marketing e de comunicação alicerçada com imagens, mas vou dividir esta breve comunicação em dois tempos, um em que vou-vos falar só sobre algumas ideias base e outra que vai ser mais centrada neste movimento das marcas por Portugal, porque ele realmente tem ocupado muito espaço na minha cabeça e no nosso grupo de trabalho, e tem produzido alguns resultados que eu gostaria de partilhar, nem que fosse só para testar um bocadinho as reações. Só para vos dizer rapidamente que quando eu comecei a fazer Experimenta Design em 1998, se havia coisa que funcionava contra aquilo que nós estávamos a montar em Portugal, era a marca Portugal. Eu lembro perfeitamente de chegar à Itália, à França, pelo mundo fora, e se eu dissesse que era portuguesa, ninguém acreditava que nós estivéssemos a fazer uma Bienal que colocava no centro do discurso da cultura contemporânea o tema estamos a ver o teu, estamos a ver aqui um full screen, Carlos, seja o teu. Não, eu não tenho. Não é o meu. Não sei quem está a partilhar então. Alguém está a partilhar aqui um ecrã, mas não me faz mal nenhum. Deve ser aqui um erro técnico. Eu vou ver o que é que se passa. Mas continua, Guta. Só continuar. Só para vos dizer que funcionava contra aquilo que eu queria fazer e que nós queríamos fazer em Portugal, em Lisboa, a marca do meu próprio país.
e foi das primeiras vezes que eu tive uma percepção de quão importante pode ser uma marca, quer pelo impacto negativo, quer pelo impacto positivo. Quando se chega à Itália, se há coisa que funciona a favor, ou quando se recebe um italiano, é a marca que o próprio país traz, que a própria Itália faz. Portanto, tive uma percepção muito clara há 20 e tal anos atrás, montámos a Experimenta Design, que acabou por ser um caso de sucesso e construir ela própria uma marca, e é um exemplo muito engraçado porque o Carlos trabalha num ponto do universo das marcas que é aquele que faz marcas para algo normalmente já existente, ou para empresas, ou para situações, ou para contextos, ou para produtos. E eu sinto um bocadinho no lado oposto, que é, sem querer com o trabalho que desenvolvi, criei uma marca. Ou seja, o objetivo nunca foi criar uma marca, o objetivo foi desenvolver conteúdos, trabalho e etc., mas por uma série de coincidências e de contextos e de acumulação de dimensões, a marca Experimenta Design criou-se. E foi uma aprendizagem minha. Eu que não vinha do mundo das marcas e da comunicação e do marketing, fui aprendendo ao longo dos anos o que é que significava ter uma marca forte e o que é que significava se eu fortalecesse a marca da Experimenta Design e como é que eu poderia fortalecê-la. E, efetivamente, o percurso da Experimenta, que já vai nos seus 22 anos, tendo-se alterado muito quando nós fechámos a Bienal, tem vindo a ajudar-me imenso nesta ideia de que as marcas, e aqui um pouco indo de encontro ao que o Carlos dizia, as marcas são fundamentais enquanto veículo de comunicação, mas na minha ótica só funcionam quando elas representam uma realidade. Não há marca que resista se aquilo que ela representar não for real, não for forte, não tiver todas as dimensões que a marca em si comunica. As marcas são, como o Carlos bem disse, pessoas, ideias, contextos, momentos, países, empresas, produtos. Portanto, é um leque imenso que cabe debaixo desta ideia de marca, e isso ajuda-nos quando nós pensamos no país. Porque quando pensamos em promover a marca do nosso país, sabemos que não estamos a promover apenas as empresas, mas sim todo um universo de protagonistas que nos vão ajudar a montar esse discurso. Eu fiz um exercício há poucos anos atrás, aliás 2 exercícios, com 2 marcas, uma delas já muito forte, que foi a Corticeira Amorim, e outra bastante inexistente e bastante subvalorizada, que é o Cluster da Pedra Portuguesa. Na Corticeira Amorim o desafio não era promover a marca da Corticeira Amorim, que já era muito, muito conhecida na altura, mas era reposicionar a marca, o que é um exercício muito difícil, porque às vezes a velocidade de uma empresa é enorme, aquilo que investe em termos de atualização e de produção e de conhecimento na empresa é muito grande e o mercado não reconhece isso, o mercado internacional. E portanto há que fazer um trabalho de reposicionamento da própria empresa para mostrar para cá para fora que a empresa já não está onde estava, embora o sítio fosse bom, mas já está muito mais à frente. Nós fizemos esse projeto de reposicionamento da Amorim numa das dimensões em 2008, começámos em 2008 e com um imenso sucesso, agora seria um case study interessante, mas não vou fazê-lo aqui, e depois fomos abordados por no âmbito de uma situação completamente diferente, que foi o Cluster da Pedra Portuguesa, que sofria do síndrome de ser subvalorizado, inclusivamente não do azeite, como do azeite, mas quase. Muito do nosso excelente mármore branco de Évora é vendido como sendo de Carrara italiano. Porquê? Porque vale muito mais o italiano e porque o nosso não tem marca. Quando a Cimagra, que representa o Cluster da Pedra Portuguesa, chegou ao pé de nós com o desafio de reposicionarmos precisamente o valor da pedra portuguesa, a forma como nós encarámos esse desafio foi muito semelhante àquilo que nós estamos a fazer agora com a marca Portugal. Foi pensar de A a Z, por um lado, o que é que estava a correr mal, por outro lado, como é que nós poderíamos atribuir valor àquilo que tinha efetivamente valor, o que na minha ótica não devia ser assim tão difícil, e se prova que é possível. E, portanto, as notícias nesse sentido são boas. Eu acho que este movimento vai colocar um bocadinho o dedo na ferida. Nós sabemos que em Portugal somos muitíssimo bons em imensas frentes. Sabemos que os nossos preços de mercado estão, a maior parte das vezes, muito abaixo daquilo que deviam estar, não gerando aquilo que deviam gerar. Sabemos que a nossa imagem, e temos aqui pessoas do AICEP, com quem eu me tenho cruzado muito ao longo destes anos lá fora, sabemos que a nossa imagem não é condizente com a nossa qualidade.
E isso é muito melhor do que o contrário, acho eu. Não temos qualidade, seria realmente um problema. Nós temos, não estamos a comunicar, não estamos a construir uma marca com essa força. No âmbito deste projeto, deste movimento, Marcas por Portugal, eu vou só partilhar convosco, algumas ideias que têm surgido mais na área da internacionalização, que no fundo acaba por ser a área onde eu me sinto mais confortável e sobre a qual eu penso mais e onde opero mais. Eu sou alguém 100% portuguesa, que opero aqui e daqui, mas efetivamente o meu trabalho tem sido mais lá fora. E agora aproveitava só para fazer um share screen, penso que eu posso fazê-lo, aqui. Acho que já estão a ver o meu ecrã. Estão a ver o ecrã? Estamos. Só para vos dizer rapidamente, o Carlos parou aqui, mas só para explicar estas 3 ideias-chave do movimento Marcas Portugal. A ideia base é fortalecer a marca Portugal, claro, mas nós queremos, como eu dizia há pouco, aumentar o valor percebido dos produtos, atrair cidadãos, atrair pessoas para cá, e promover essa transição de uma economia de produção para uma economia de marcas de valor acrescentado. É isto basicamente o que o nosso movimento quer fazer. E é através desta ideia da construção de uma nova visão sobre a marca Portugal. Nós queremos dizer que somos um país para mercados exigentes, que bem e que valorizam esta diferença e a qualidade que nós temos. É relativamente simples, há um caminho a percorrer, mas nós temos que o fazer. Nesse caminho, que é um caminho bastante abrangente, como imaginam, há muitas coisas que têm que ser corrigidas, acertadas, melhoradas e por aí fora, o tema da comunicação e da internacionalização e do posicionamento é estruturante. E aqui eu tenho uma opinião que pode ser combatida e discutida, e gostaria muito de discutir convosco, que é, e que o Jaime e o Carlos já conhecem, eu penso que uma comunicação nacional, neste caso, é uma coisa, e uma comunicação internacional, neste caso, é outra. E elas podem ser bastante diferentes, e às vezes podem ser quase radicalmente diferentes. Isto porque nós devemos ter uma estratégia de comunicação para dentro, que aglutina, que integra, que congrega, que estimula, e uma para fora que tem que ser feita de uma forma completamente distinta. Porque nós não vamos querer dizer lá fora, nós somos os melhores, isto não se diz. Ou nós somos muito bons, isto não se diz também. A forma de comunicar é muito diferente. E, portanto, para reposicionar esta marca, nós vamos, obviamente, ter que inovar, vamos ter que ter aquilo que o Carlos dizia há pouco, que é olhar para as coisas de uma forma completamente diferente, uma nova perspectiva, um novo ângulo, acima de tudo, perceber onde é que aquilo que nós temos bate certo, de acordo com as necessidades, é o tal lugar de potência. Vamos ter que gastar dinheiro, vamos ter que rentabilizar uma coisa que nós às vezes somos difíceis nisso, porque nós portugueses somos muito pouco de nos associarmos, mas temos que nos associar, temos que rentabilizar as networks naturais que cada um de nós tem, sejam pessoais, sejam coletivas, sejam empresariais, temos que as rentabilizar. Temos que ser seletivos nas escolhas, já explico o que é que isto quer dizer, temos que escolher é difícil, escolher tem um custo, mas temos que escolher, mas depois temos que ser inclusivos nos resultados, os resultados são para todos, embora tenhamos que escolher, quando comunicamos lá para fora, porque não podemos comunicar tudo, depois temos que ser inclusivos, porque o resultado é para todos, e isto tem que estar na mensagem para dentro. Quando pensamos numa narrativa de valorização para Portugal, como eu dizia aqui, Portugal é um país que tem o quê? Mais qualidade, marcas mais inovadoras, mais exclusivas e raras, conferem mais status. Eu acho que não é por aqui, pensamos que não é por aqui. Em vez disto, nós achamos que Portugal pode ser um país que se apresenta como sendo um país de acordo com a agenda do século XXI. A agenda do século XXI é muito clara. Temos que ser mais sustentáveis ambientalmente, temos que ser inclusivos do ponto de vista social e cultural, temos que promover o entendimento, que é algo que somos bons, temos que ser criativos com compromisso e temos que pensar nesta ideia de holistic well-being, que é como é que fazemos que o todo se sinta bem e onde se reconheçam mais alguns valores que são essenciais neste século. E depois temos que definir para quem é que comunicamos. Como todos os que trabalham nesta área da comunicação e das marcas e de tudo isso, sem sabermos para quem é que comunicamos, não podemos desenvolver o nosso trabalho. Nós vamos comunicar para o mundo, mas qual mundo? Para a diáspora, mas qual diáspora?
para os estrangeiros que vivem cá e para os portugueses. Mas vamos nos centrar na parte aqui internacional. O mundo é muito grande, vamos escolher estrategicamente para quem. Sem fazer essa escolha não podemos fazê-la. Não podemos comunicar como deve ser. Eu estou a acelerar um bocadinho, que é para deixar aqui tempo para a nossa discussão. Depois vamos ter que escolher também as tais marcas que vamos comunicar. É o processo de escolha que, como digo, vai implicar uma seleção dentro destes vários universos, de marcas coletivas, de empresas, de individuais, de pessoas, de clusters, de áreas. Vamos ter que identificar os produtos, vamos ter que identificar as pessoas que vamos comunicar, vamos ter este processo aqui que vos referia. E depois temos que ter um timetable, e neste timetable temos que ser bastante rápidos, por isso é que este movimento apela a um chamamento ativo e dinâmico, mas também rápido, porque a janela de oportunidade que nós temos, uma das grandes, por um lado, como é que eu direi, o que cria grande entusiasmo neste século, mas também grande entropia, é a aceleração, a ausência de tempo, correto? E, portanto, a ausência de tempo significa que as janelas de oportunidade vão ser cada vez mais curtas, são escassas no tempo. E por isso nós, ao criarmos uma narrativa para promover e posicionar Portugal, não podemos ser lentos. Por isso é que este slide aqui termina com implementar a ZAP. Esta noção de tempo é fundamental. Depois aqui é só uma provocação, mas isto é porque eu não trabalhando institucional... Esta é a parte que divergimos, porque eu queria fazer canetas e coisas, bandeiras. Exato. Temos aqui uma divergência profunda, porque eu defendo que não devemos fazer campanhas publicitárias sobre Portugal, não devemos fazer conferências sobre Portugal, não devemos estar em feiras, e mais uma vez o ICEP vai-me puxar as orelhas, mas o ICEP já existe, e não devemos fazer merchandising. O Carlos aí brinca comigo. Vamos sim utilizar outros formatos de comunicar Portugal, que são os formatos que nós temos utilizado na Experimenta Design e em mais fóruns, e mais parceiros meus internacionais fazem, que são uns formatos mais undercover, e funcionam por outros circuitos. E isto é tudo, obviamente, compaginável com outras coisas, mas são circuitos que passam pelos opinion makers, pelos curadores. Os curadores são os grandes fazedores da opinião neste momento, são aqueles que escolhem, aqueles que determinam as tendências. Os circuitos de sedução e elegância é a tal forma de estar presente nos sítios certos, nos momentos certos, com a imagem certa, com o produto certo, com o discurso certo, portanto é toda uma conjugação, mas acima de tudo num circuito certo. Ir para as redes de posicionamento de topo, quando eu digo de topo falamos em Basel e em Davos e não noutros sítios. Utilizar as comunicações do século XXI, a viral, customizada, temos muita tecnologia ao nosso dispor, e depois sermos nós os trendsetters e não deixar que sejam por nós. Isto aqui, se nós escolhêssemos esta narrativa, não é? Para Portugal, isto é uma coisa que estamos a discutir neste momento, no âmbito da nossa proposta. Depois iríamos, isto aqui já são slides mais de trabalho, onde é que Portugal fica nesta ideia de promover o entendimento, de sermos sustentáveis ambientalmente, mas com uma cultura e uma dimensão cultural e social também associada, e por aí fora. Ou se somos um país user-friendly ou um país flexível, qual é o leitmotiv que vamos utilizar. Isto para não vos estar a ocupar mais tempo, nós prometemos que eram 15 minutos e 15 minutos serão, mas no fundo foram duas dimensões, uma vinda um bocadinho da minha experiência de não querendo ser uma marca, acabar por ter criado uma marca e ser uma marca. E um bocadinho sobre aquilo que é o Marcas por Portugal quer fazer. Bem, agora, gostei muito bem. Nós temos aqui um conjunto de pessoas muito interessantes a assistir e eu vou, como é habitual, tentar provocar essas pessoas para falar. Nós temos académicos, temos empresários, temos aqui a Ana Paula Roque, que é diretora-geral da Revigues, que é uma empresa conhecida, uma marca conhecida. Ana Paula, quer dar a sua contribuição sobre este tema? Sou bastante entusiasta da promoção da marca e já tivemos a oportunidade também do Carlos Coelho e da Guta, colaboramos também convosco. A minha questão relativamente à marca é pensar nas várias ações que existem neste momento e pensar como é que se pode coordenar
essas várias iniciativas que existem, mesmo em termos da ICEP e de algumas ações de SIACs que nós próprios, em relação aos procedimentos e procedimentos cerâmicos, temos uma ação SIAC a decorrer, temos outro tipo de um site, o Portugal Naturally, que foi lançado há relativamente pouco tempo. Portanto, parece-me que é bastante importante ver como é que se articulam estas diversas ações, porque também estas iniciativas são muito importantes, mas também é importante que haja uma voz única e uma mensagem única a passar sobre Portugal. E, portanto, existem várias a decorrer e nós deveríamos pensar na articulação delas todas em conjunto. Sim, senhor. Ana Paula, uma mensagem muito importante. Eu passava agora ao professor Carlos Brito, que é também um conhecido pensador e estudioso sobre estes temas, para introduzir aqui uma mensagem talvez de uma outra visão. E pronto, vamos fazer conjunto de 3, 4 questões, depois passamos aos oradores e assim vamos cumprindo o tempo. Professor Carlos Brito. Sim, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Eu conheço bem o pensamento do Carlos Coelho, comungamos muito daquilo que é a nossa visão. Da Guta tenho tido menos oportunidade para falar, mas só para dizer, não posso estar mais de acordo com aquilo que disseram. Vou só transmitir aqui uma experiência que tem a ver com a academia e não até do ponto de vista do ensino, mas do ponto de vista do conhecimento. Quando eu estava na reitoria da Universidade do Porto, tinha a meu cargo o Gabinete de Transferência de Tecnologia e havia uma patente que tinha a ver com questões de armazenamento de energia elétrica. Essa patente resultou de uma invenção resultante de um trabalho conduzido por uma investigadora da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e por um investigador da Universidade de Austin, no Texas. A patente era detida a 50% pela Universidade do Porto e os outros 50% pela Universidade do Texas. Numa situação destas, a comercialização de uma patente fica depois a cargo de um dos cotitulares e não dos dois. É interessante ver quem é que estava a comercializar. Estava a comercializar a Universidade do Texas. Não só pela universidade, mas porque o investigador do outro lado era e é um senhor chamado John Goodenough, que foi candidato a prémio Nobel. E reparem, isto não era passar um atestado de minoridade à Universidade do Porto. Era apenas encarregar aquela entidade que tinha uma marca mais forte junto de potenciais clientes, encarregá-la de vender um ativo cujas receitas depois seriam rachadas 50% para cada lado. Portanto, até nesta área, a questão das marcas é importante. Eu vou deixar só aqui uma pergunta um bocadinho, eu quase que diria provocatória, que é a seguinte, e deixo isto quer à Guta, quer ao Carlos. Por um lado, as marcas fortes de um país, concretamente as marcas fortes de Portugal, tornam a marca Portugal mais forte. Mas, por outro lado, ter uma marca Portugal forte também ajuda as marcas portuguesas. E a questão é, por onde é que devemos começar? Pronto, era também esta provocação. Muito bem, para fechar este primeiro ciclo, temos também aqui a Joana Neves. A Joana Neves tem uma larga experiência na ICEP, já esteve em vários mercados, como a Coreia do Sul, está agora em Marrocos. Joana, quer também dar aqui o seu statement, que é sempre muito interessante, e fazer alguma questão que queira fazer? Ok, boa tarde, muito obrigada. Queria agradecer aos dois oradores excelentes intervenções e também à laia de provocação. Gostaria também de colocar, o Carlos Coelho referiu que os países são marcas e eu gostaria de perguntar se não haverá países com imagem sem marcas. Porque quando falamos em marcas, temos que ter em consideração que há uma determinada imagem do país, seja ela positiva ou negativa. Portanto, marca está necessariamente ligado a questões emocionais, como referiu, questões de gestão, como referiu, elementos simbólicos, visuais, e, portanto, a imagem está diretamente, penso eu, relacionada com essa questão. Depois,
relativamente à intervenção da Guta Moura Guedes, eu estou totalmente de acordo, mas isto é a minha opinião pessoal, se não sei, a ICEP sabe o que eu estou a dizer, despede-me já amanhã, mas efetivamente eu concordo que hoje, com o mundo globalizado e com uma evolução tão dinâmica, tão rápida, em que o que é verdade hoje, amanhã não é, os instrumentos, digamos, as ferramentas de marketing tradicionais, como feiras, seminários, etc., são de facto, devem ser preteridos por outro tipo de iniciativas ligadas àquilo que hoje se gosta muito de falar, das soft, e portanto, queria eu dizer que tudo o que tem a ver com o soft power, o smart power, que ao fim e ao cabo, o smart power está diretamente relacionado com a era da informação e da comunicação, tudo isto hoje são dinâmicas que têm que ser tidas em consideração. No entanto, e como a Guta disse, e tem toda a razão, há que fazer escolhas. Do meu ponto de vista, se estamos a falar numa marca-país, marca-país é um conceito, do meu ponto de vista, que deveria também ser repensado, porque a questão do Nation and Country Brandings tem mais de 2 decénios de existência, tem vindo tem vindo a evoluir, mas a verdade é que hoje, porventura, falar de marcas é mais, penso eu que poderá ser mais adequado de falar de marca-país, porque é verdadeiramente difícil as tais escolhas, porque se um país tem um conjunto de atributos, de talentos, de cultura, temos que fazer as tais escolhas, mas do meu ponto de vista, para que isso possa criar valor acrescentado a um país, deve ter acoplado empresas. E quando eu falo empresas, falo nas grandes empresas. Por vezes nós estamos numa era em que parece que é feio falarmos nas grandes empresas, nas empresas que criam verdadeiramente valor, nas multinacionais que estão em Portugal, por exemplo, e porventura poderiam ser um elo, um driver extremamente importante de criação também de imagem e de valor para Portugal. E o professor falou numa marca forte. Se me permite também uma provocação, para mim uma marca é forte. Se não é forte, não será marca. Muito bem. É mais uma provocação que eu gostaria aqui de deixar. Excelente, Joana. Carlos, quer começar e depois passamos à Guta para estas primeiras 3 notas? Sim, se calhar gostava de começar pela Joana, porque me baralhou um bocado. Porque, se me permite, aquilo que dificulta esta discussão é porque se tentam, os conceitos de marca não estão bem definidos. E estamos, porventura, todos aqui a discutir coisas diferentes. Não existe um país com uma imagem sem marca, isso não existe. Porque uma marca é o resultado, no caso da marca de um país, é o resultado da história, de uma cultura que se expressa numa geografia, em termos contemporâneos, através da sua expressão económica. No passado também era. A diferença é que não se vendia, roubava-se, não é? Ou assaltava-se, ou conquistava-se. E, portanto, não é possível haver e, portanto, há esta questão da palavra, a imagem, a marca, e o que é a marca de um país, e o que é que são as marcas do país. Um conceito de marca é alguma coisa que tem um determinado valor na nossa capacidade de nos relacionarmos com uma coisa, não é? No caso de um país, é o que relacionamos com um território, com uma história, com um passado, e todos os países têm a sua marca. Depois podemos dizer, os Estados Unidos têm a sua marca alicerçada em mais marcas comerciais do que eventualmente o Mali, certo? Ou o Burkina Faso, ou a Indonésia, percebe? E, portanto, não confundamos o que são marcas comerciais do que são marcas país. Agora são todas marcas. Aliás, para deixar aqui clara a minha posição, eu acho que o grande desafio do futuro não é sequer discutir marcas de países, é discutir marcas de pessoas. Exatamente. De pessoas. Nós vamos passar para um nível da micro-brandização e onde temos um desafio de 8 bilhões de marcas a competir. E hoje já vemos nas redes sociais que há pessoas
que tem mais impacto do que países inteiros. E uma dessas pessoas é português, chama-se Cristiano Ronaldo, pelo impacto que tem. Depois a forma como usa esse impacto é com ele e não tem uma questão nacional para defender. Quando nós estamos a falar, e ligando esta questão com a do Carlos, que diz, bom, mas então o que é mais importante o que é que nasceu primeiro, é o ovo ou a galinha? Ou seja, se são as marcas do país, as marcas comerciais do país que fazem o país, ou o país que faz as marcas comerciais. Em primeiro lugar, aquilo que faz a marca de um país não são apenas as marcas comerciais. Voltamos outra vez. São as marcas comerciais, são as pessoas que são marcas, são as instituições, são as marcas coletivas que são marcas, são a sua geografia do seu país concreta, é a sua cultura, é de fazer, de saber, a forma de ser. Tudo isso são marcas. E aquilo que nós chamamos marcas por Portugal, este movimento, precisamente porque é preciso fazer essa ligação. Porque há uma inter-relação que não tem sido boa. Aquilo que a Guta disse quando começou a experimentar que Portugal era uma marca que não acrescentava valor, aconteceu a muitos produtos. E aos poucos é preciso fazer essa transição. Ou seja, é preciso fazer com que a marca de Portugal seja no seu todo mais valiosa. Esse valor é constituído pela marca de todos os aspectos que Portugal possa ter. E para isso vale tanto o vinho do Porto como a vitória do Félix da Costa na Fórmula E no Mónaco a semana passada. São marcas de diferentes naturezas, mas que vão aportando numa perspectiva de fisicalidade global de uma marca aquilo que é uma perspectiva de valor visto de fora. Nós precisamos de usar as nossas marcas para fortalecer o país, de modo a que o país continuarmos a pôr nomes italianos no azeite. Se continuarmos a vender pedra, que eu poderia ter apresentado o exemplo da pedra que a Guta esteve a trabalhar, como apresento o do azeite, que é muito parecido. Os traders não devem ser espanhóis. Da falta de capacidade que nós temos de afirmação dos nossos produtos com a marca do nosso país. Esse é um ciclo que nós temos que o ligar positivamente, porque há uma tendência para ele ser negativo. Não é? Dizer, bom, a marca do país é fraco, eu vou arranjar nomes italianizados, não é? Italianizados estou na moda, francesados estou noutro sítio, americanizados porque pode dar jeito para outras coisas, e vamos deixando a nossa nacionalidade enfraquecida de marcas. E por isso não é o ovo ou a galinha que nasceu primeiro, ou se é mais importante as marcas, ou se é mais importante a marca do país. Uma marca, não há marca de país forte que não tenha marcas fortes. Analisem as economias, marcas fortes significam economias desenvolvidas. Não há essa questão de podemos ter muito sucesso pela nossa identidade, e por isso acho errado andarmos a discutir quem somos e quem fomos para discutir o que é o país. Essa é uma discussão de outra natureza. Gostei muito daquilo que a Guta disse no final, que é, não podemos ser lentos. É uma coisa super dura, mas não temos tempo para andar a discutir uma coisa que somos há 900 anos. O tempo que temos agora é pegar nas nossas equities, em tudo aquilo que puder ser valioso, conseguir conjugar a uma só voz. Nós, enquanto Marcas por Portugal, somos um movimento que alguns que estão aqui também fazem parte, e não temos essa responsabilidade de ter uma só voz. Somos uma voz que pretende contribuir para essa voz pública. Agora, não pretendemos é contribuir tal como os contributos têm sido feitos até agora, que é, de uma forma cartesiana, trabalhar-se a marca de Portugal e promover-se o turismo para um lado, e dizer-se que Portugal é o Portugal naturally, e cada pessoa que acorda tem uma ideia nova e vai inventar um novo conceito para Portugal, como se Portugal tivesse nascido agora. E, portanto, este nosso contributo independente, nosso e de todos, enquanto cidadãos, é naturalmente para o nosso país, que é de todos, e se conseguimos ter uma voz só, é extraordinário.
Se tivermos que ter várias, teremos de modo a que seja possível que aquela que seja mais forte e que produza mais resultados prevaleça. Muito bem. Passava à Guta então. Guta, se quiser fazer também um comentário. Deixa-me pragmatizar e ser mais rápida. Para darmos mais oportunidade a mais pessoas falar. Já temos aqui muita gente que quer falar. Só pelo princípio da Paula Roque, ela tem toda a razão numa coisa, isto há que desenhar muito cuidadosamente a colaboração entre os vários players que estão no terreno a tratar da marca Portugal, sem dúvida alguma, a articulação é essencial e nós vamos fazê-la e queremos fazê-la e é essencial. Isso tem que ser feito, chama-se cooperação e é ótimo. E é ótimo que a nossa linguagem seja diferente e complementar, sem dúvida nenhuma. O Carlos dizia-nos, pronto, começa a coisa, o Carlos Coelho respondeu, mas de facto julgo que não podemos estar em melhor momento para abraçar este desafio, porque já não estamos como há 20 anos atrás, portanto a marca Portugal neste momento já não tem o impacto negativo que tinha, e temos muita massa crítica cá, e não nos vamos entreter a perguntar-nos por onde é que começamos ou o que é mais importante, se é a marca Portugal ou se são as marcas. Eu acho que isso vai diluir-se neste trabalho conjunto e isso é muito bom. A janela de oportunidade é real, é mesmo real. Aquilo que a Joana diz, e eu sei bem o esforço que o AICEP faz pelo mundo fora e não só o esforço, mas o enquadramento dentro do qual o AICEP tem que trabalhar, e isso é uma condicionante que nós na sociedade civil não temos, o AICEP tem-na, e eu sei a diferença que isso faz quando toca a promover Portugal e a fazer experiências mais alternativas ou para outros circuitos, que eventualmente o AICEP não pode, mas a Joana disse exatamente isso, quer dizer, nós vivemos num mundo onde neste momento as soft skills e as soft ways of communication são o premium, é por aí que nós temos que ir. O AICEP não poderá fazer isso como nós podemos, mas podemos articular-nos de forma também que a voz de Portugal não surja a desconexão incoerente, que eu acho que isso devemos evitar a todo custo. Penso que quando dizemos que temos de ser rápidos, eventualmente a única coisa que nos faz demorar agora é o entendimento da responsabilidade de um passo destes, não é? Porque ao nos propormos falar por Portugal é um ato de enorme atrevimento por um lado e responsabilidade por outro, e portanto tem que ser feito como deve ser, e obviamente que tem que ser feito em colaboração com aqueles que fazem isso há muitos anos, quer sejam institucionais, quer sejam as empresas que estão aqui presentes, quer seja a academia que tanto estuda isso, não é? O tempo corre rápido, mas a responsabilidade dos nossos atos continua a ser exatamente igual, por isso é uma coisa que temos em atenção sem dúvida nesta nossa tarefa aqui. Muito bem, Guta. Temos agora um novo conjunto de questões. O Carlos Oliveira também é um especialista em marketing nestes temas. Sei que também quer fazer um pequeno testemunho, colocar uma questão. Força, Carlos. Não sei se ouviu. Está sem som o Carlos. Carlos, tem que pôr... Sim, já está. Já está. Ok, obrigado. muito bem. Sim, eu também basicamente estou de acordo com o Carlos Coelho e com a Guta. Há aqui só uma questão que foi levantada e quanto a mim, esse tem sido talvez pelo menos o fator que eu me tenho preocupado e que eu não tenho visto uma atitude coerente ao longo dos anos. Isto é, o Carlos Coelho falou, e muito bem, que há uma marca país e há uma marcas de produtos, marcas comerciais. Ok, tudo bem. Mas o que acontece é que, e ele também focou isso, e enfim, outras pessoas focaram, que há uma interação entre as duas coisas. E o problema é que há dois tipos de trabalho. O trabalho junto das empresas, no sentido de construção e de convencê-las, algumas delas, enfim, que é necessário e há interesse deles próprios em construir as suas marcas, para aumentar o seu valor acrescentado, como se sabe, mas o problema é que uma marca, em última análise, é uma percepção. Portanto, um estrangeiro, por exemplo, olhando para uma marca portuguesa, ele, enfim, tem lá uma equação que não é matematizável, porque tem muito a ver com emoção, tem a ver com percepção, tem a ver com aspectos objetivos e subjetivos, não é? Mas que é a soma disto tudo. É a soma do que ele conhece do produto, do que ouviu falar do país, da imagem que tem do país, etc., por aí fora. Na minha perspectiva, eu acho que tem havido alterações ao longo do tempo na gestão da outra parte, isto é, da parte que compete basicamente às entidades centrais, aos governos, se assim quiserem, que quanto a mim, esta é uma opinião pessoal,
ao longo dos anos, consoante a mudança até vá lá dos governos e mudanças ideológicas, introduziram-se aqui fatores de discrepância que podem levar a uma certa desorientação no futuro, porque no futuro não, podem levar a uma certa desorientação por quem se relaciona com o nosso país. E porquê? Porque, de facto, e o Carlos acentuou isso e é verdade, a percepção do país é um número infinito de impulsos que as pessoas levam, até se calhar um estrangeiro chega ao aeroporto e é maltratado pelo indivíduo do táxi, naturalmente que ele faz uma imagem, fica com uma imagem negativa do país. Agora, o que acontece é que o aspecto central, os aspectos centrais da marca país, quanto a mim, partem do pressuposto que tem que haver uma estratégia por trás. E volto a dizer, a minha opinião é que essas estratégias têm divergido. E, quanto a mim, neste caso, não pode haver divergência. Isto é, eu sei que é difícil, digamos que há várias ideologias, há vários partidos com perspectivas diferentes da sociedade, terem a mesma perspectiva do país. Agora, no que diz respeito à imagem do país, eu penso que isso é do interesse de todos, independentemente das ideologias, e se houver uma clara assunção do que é que nós somos ou o que é que queremos ser, para que é isto? Para orientar ou para ajudar a orientar um bocadinho a percepção. Porque se não houver essa orientação, realmente há tantos impulsos, muitos deles até contraditórios, e que as pessoas ficam um bocado baralhadas. Às tantas, eu não sei se as pessoas continuam a olhar para Portugal neste momento, porque não conheço estudos mais recentes, não sei se o AICEP tem, mas continuam a olhar, umas olham para que é a praia, outros olham que as pessoas são muito simpáticas, outros olham, afinal parece que já tem alguma coisa de tecnologia, mas não há aqui uma afirmação de fundo, na minha perspectiva, repito, que possa orientar e conduzir esta estratégia da marca país. O outro trabalho... Sim, senhor. O Vítor Tavares, que também está ligado a estes temas, também queria fazer um pequeno comentário. Vítor, por favor. Muito bem, muito obrigado, Jaime. Para mim é um grande privilégio poder estar aqui a partilhar com os colegas do Fórum estas ideias fortíssimas sobre a nossa marca Portugal e, enfim, com toda a humildade que me é possível, enfim, tentando fazer uma ponte entre as várias intervenções, todas elas muito pertinentes, parece-me haver o consenso de que, necessariamente, a marca nacional tem que ter uma abordagem estratégica. Não pode, digamos, ser algo que se vá construindo ao sabor das circunstâncias e com base em improvisos e com base em voluntarismos de A ou de B. Tem de haver aqui necessariamente uma abordagem integrada, de longo prazo, inclusive tendo, digamos, em conta a realidade geopolítica que se está a formar e que se está a desenvolver. Eu penso que todos os colegas sabem que neste momento a China está a emergir como um país de grandes marcas. Eles têm neste momento já grandes marcas de produtos e serviços, já no ranking das 100 melhores marcas mundiais, e estão já a emergir também enquanto marca nacional, digamos, aos poucos e poucos, sendo que nós sabemos que a Ásia vai ser o epicentro da economia no futuro próximo. Portanto, o que é que eu acho? Que, efetivamente, e como há bocado alguém colocava, nós necessariamente temos que ter aqui uma abordagem integrada, uma abordagem, digamos, devidamente fundamentada, e tendo presente, e agora o que me parece também aqui muito importante é, quando nós falamos de marca, do que é que estamos a falar? E, no essencial, para mim, uma marca, e se nós formos, enfim, tentar ver o que é uma marca, nós, essencialmente, as marcas são clusters de valores que devem, ou, digamos, têm uma promessa, que fazem uma promessa, e que se deve traduzir numa experiência que seja positiva e pelas quais as pessoas estejam dispostas a pagar o preço do mundo. Assim sendo, interessa-nos também saber a marca Portugal, sob o ponto de vista dos valores que nós transmitimos, mas também sob o ponto de vista dos valores que nós deveríamos transmitir. Porque, como nós sabemos, infelizmente, nós temos alguns valores que estão muito arraigados e que, digamos, são partilhados, que não são necessariamente positivos. De modo que eu proporia para debate era que nós começássemos por identificar quais são os valores da marca Portugal que deveriam ser alimentados no futuro. Quais são os valores negativos que deveriam necessariamente ser contrariados e ser, digamos, trabalhados, para que no conjunto possamos, digamos, criar percepções
digamos, ir construindo imagens que no tempo se transformam em reputações que sejam sustentáveis. Multidimensional, porque integra não só produtos, serviços, mas integra consequentemente meio made in, integra o turismo, integra, por exemplo, as questões de herança e de cultura, integra as questões de qualidade de vida do país, integra, por exemplo, o potencial do negócio que o país apresenta, assim como também, essencialmente, o seu sistema de valores. Nós, neste aspecto, temos um conjunto de valores históricos que funcionam muito bem a nosso favor. Agora, o que nós temos é que ver é como é que nós vamos gerir isto e, por exemplo, atender a estudos de caso de sucesso, como são, por exemplo, o caso da Escócia, o caso da Irlanda, o caso da Estónia, o caso da Costa Rica, que estão a construir marcas numa estratégia nacional muito assertiva e já muito virada para a transformação digital. Muito bem. Seria importante nós, digamos, termos aqui, e eu pareceu-me ver pouco salientada, a questão da identidade digital que necessariamente nós vamos ter que criar, porque agora com o surgimento da rede 5G, obviamente que vão-se alavancar aqui uma série de potencialidades, uma série de possibilidades que poderão funcionar a nosso favor enquanto país. De modo que eu terminaria por dizer que também, como já a Pita Draca nos dizia, o que não se mede não se gera, e seria interessante, e não sei se já existe, só se está a trabalhar nisso, na possibilidade de se criar ou desenvolver o índice, medirmos as percepções que por esse mundo fora se tem acerca da marca Portugal. Excelente, Vitor. É um contributo muito interessante. Muito obrigado. E para terminar este ciclo, Ivone Rocha, que também nos tem acompanhado nestas sessões e muito ligado aos temas de energia e do ambiente. Ivone, faz favor, também. Obrigado. Eu só queria dar duas notas. A primeira é felicitar quem teve a ideia de criar este movimento Marca Portugal pela intenção e por ser um movimento cívico com vida própria e agregador, o que é raro em Portugal. Depois, porque me tenho lembrado sempre daquele filme que passaram da Suíça e a Suíça como país sinónimo da perfeição. Perfeição, lembro-me dos relógios que têm o tempo perfeito e um país que tem chocolate só pode ser perfeito. E depois porque sou consumidora e olho do lado de consumidora, de quem não percebe nada desta linguagem do que é marca, mas vejo que Portugal tem marca forte no azeite, no vinho, na cortiça, na cerâmica, na prática do surf do mar, nas conservas, na pesca e no digital. A Farfetch fez agora uma entrada e, portanto, estamos a ser protagonistas também nessa área. E, portanto, o que é que eu espero que o movimento de marcas ajude? A encontrar o surfista e o fotógrafo para ajudar a criar essa imagem de Portugal. E sendo certo que ela resulta sempre deste somatório de marcas fortes que nós temos. Estamos num momento de transição de economia em que toda a gente fala de sustentabilidade e, portanto, na Europa todos os países pugnam por esta sustentabilidade, mas provavelmente se olharmos para este denominador comum, vemos que tudo isto é feito com tradição e com cultura e, portanto, provavelmente a nossa sustentabilidade tem incorporado este quarto vetor, que é a nossa tradição na produção do azeite, na produção do vinho, na cortiça, no tratamento da cortiça, na produção da cerâmica, na pesca e, portanto, e na nossa audácia quando trabalhamos isto tudo. Portanto, eu espero rapidamente que se encontre, até porque não temos tempo,
segundo aquilo que foi dito aqui, e se encontra essa perspectiva diferenciadora. Não sou muito apologista de se discutir teoricamente os conceitos, eu acho que somos um país de diagnósticos, precisamos é de agir. E portanto eu aprecio e portanto acho que o maior desafio que tem este movimento é precisamente encontrar o surfista e o fotógrafo de Portugal, porque ajudará seguramente a potenciar a marca. Óbvio, concordo muito com aquilo que a Guta disse, no sentido de a nossa disseminação de imagem de marca do país faz-se muito e passa muito, não pelo merchandising, mas por essa entrada subtil, mas consistente em todas as redes de comunicação. E, portanto, peço desculpa por esta chega, mas é de quem está de fora e o que vê e o que gostaria de ver. Obrigada. Sim, senhor. Guta, e Carlos, antes de passarmos à resposta, temos aqui uma última nota do Paulo Nunes da Abel, que é uma pessoa que também tem feito algum trabalho na área, sobretudo da saúde e da ciência, e viveu muito tempo em Espanha. Se quiser dar-nos uma pequena nota, Paulo, mas agradecia que fosse breve também. Muito obrigado, Jaime. Não apenas para felicitar aqui este excelente painel, esta reunião, transmitir aqui o meu testemunho. Eu vivi 10 anos em Madrid e a propósito da marca Portugal, tenho que reconhecer uma coisa. Ultimamente, Portugal, o trabalho que tem feito na área do turismo é extraordinário. Eu não posso dizer que seja talvez um governo ou outro, eu penso que tem sido uma estratégia continuada de diferentes governos. É extraordinário como é que Portugal conseguiu, do ponto de vista turístico, diferenciar-se da maior potência turística do mundo, a seguir aos Estados Unidos. O maior destino mais visitado do mundo é a Espanha, e sermos um país pequeno aqui ao lado e termos este diferencial, somos em alguns rankings, por exemplo, a Madeira, o maior destino de ilha do mundo, Lisboa, a maior cidade para breaks do mundo, e portanto isto é meritório, e como português acho que temos de estar todos orgulhosos. Pelo menos eu assim me sentia em Madrid, quando nas reuniões e os espanhóis nos aplaudiam por estes grandes logos. Adorei estas apresentações, grande bem-aja ao Jaime por estes debates e por continuar esta chama acesa, e a importância da marca Portugal, sem dúvida, extraordinária. Muito obrigado. Muito bem. Passamos então à Guta, que portanto, tem uma cola aqui a 10 minutos, portanto está com algumas limitações de tempo, e depois passamos ao Carlos. Força, Guta. Sim, mas desculpa, eu depois... Não, Guta, à vontade, não há problema nenhum. Portanto, estamos bem. Vou o Carlos, porque eu já sei o que é que ele vai dizer a seguir. Só muito rapidamente, relativamente a estas 4 contribuições e comentários, há aqui uma coisa que o Carlos Oliveira mencionou que é extremamente importante, e nós estamos conscientes disso e temos falado muito sobre isso, que é, por um lado, essa fragmentação real das várias imagens de Portugal. E há uma fragmentação, e isso é complicado de gerir. Sempre que há, eu vejo isso na área da cultura, a cultura é por matriz um sítio fragmentado, e portanto é difícil reunir imagens culturais que sejam consensuais e tudo isso. Nós temos um tecido fragmentado em termos de marcas, sem dúvidas que temos, e há uma assimetria de marcas. Quando se fala das marcas que são, não a de Portugal, mas as marcas que fazem Portugal, há uma assimetria grande. E portanto dá asa a desilusões, dá asa a uma série de coisas que funcionam negativamente para nós, isso é verdade. Há também um outro tema que o Carlos também abordou e depois o Vítor a seguir também, que tem a ver com, por um lado, vai ter que ser feito um trabalho para ensinar muita gente a fazer marcas, como deve ser. Vai ter que ser feito esse trabalho de fundo. Não é uma coisa que nós aprendêssemos, existem sociedades, os americanos são ótimos a fazer marcas, os italianos, nós não sabemos fazer marcas. Temos medo, temos vergonha, temos pouca ambição, somos tímidos em muitas coisas, e portanto vamos ter que ensinar a fazer marcas e vamos ter que fazer marcas. Isso sem dúvida, isso não está a acontecer como devia acontecer. E o Vítor falou numa coisa também extremamente importante e que eu gostei muito da ideia, Carlos Coelho, eu acho que já tocámos nestes temas, que é esta ideia de cluster de valores. Eu gosto dessa ideia de um cluster de valores, de conseguirmos perceber qual é o cluster de valores português, quais são os nossos valores que dão corpo a esta marca de Portugal. Parece-me essencial e tem-nos parecido a nós todos nas nossas sessões de trabalho, que nos temos reunido com muitas discussões, que é essa ideia dos quais são os valores por onde depois vamos pegar e construir e mandar para fora e para dentro, é
totalmente necessária. E a Ivone mencionava alguns dos exemplos nos quais nós reconhecemos alguns dos valores da marca Portugal, mas esse trabalho de listagem, de mapeamento, de entendimento e tudo isso tem que ser feito, em absoluto. E eu acho que é muito interessante neste grupo em que eu não conheço toda a gente, bem pelo contrário, termos a sensação de que, por um lado, o trabalho que nós estamos a fazer é necessário, mas por outro lado, não só da responsabilidade, que já falámos sobre isso, mas do cuidado que temos que ter neste trabalho. E é uma coisa em que eu tenho pensado muito, e penso que o Jaime e o Carlos também, que é preciso ter esse cuidado, e é preciso ter cuidado da jusante e a montante, não é? Portanto, são dois momentos muito necessários. Não vamos promover um país cheio de boas marcas se as marcas não estiverem prontas a responder a essa imagem. Porque depois estamos a vender gato por lebre, isso não pode acontecer e voltava-se contra nós. Agora, o que nós estamos convencidos, e seguramente o Carlos vai elaborar mais sobre isso, é que é preciso um trigger moment, não é? É preciso um momento agora em que nós damos um sinal de partida, e esse sinal de partida, no fundo é este movimento, e é um sinal de partida que depois vai arrastar muitas forças. Nós não iremos fazer tudo, é pelo contrário, iremos fazer algumas partes disto, mas somos um trigger somos uma voz, no fundo, numa necessidade que todos nós sentimos. A mim particularmente irrita-me há muitos anos estarmos a vender tão barato. Acho que é impressionante, não podemos fazer isso, temos que parar isso, vai custar muito, e principalmente num cenário pós-Covid, em que muitos vão estar aflitos e vão pensar que é por baixar valores que se vão tornar mais competitivos. Não é, mas temos que subir os nossos preços, temos que subir o nosso valor. Isso é tão importante quanto valorizar, quer dizer, faz parte deste sistema de valorizar a nossa marca. Eu vou pedir desculpa, não quer dizer que eu não volte, mas não, tudo bem, não há problema, nós estamos aqui numa open discussion, portanto é mesmo isso. Carlos. Eu entro de novo, sim? Sim, senhor, não tem problema nenhum. Carlos, por favor, então. Eu gostava de comentar, pegando na última parte que a Guta falou, e que é uma das partes que mais me liga às marcas. Eu não concordo que Portugal tenha feito muito bem nos últimos anos. Porque se tivéssemos feito muito bem nos últimos anos, tínhamos crescido. E Portugal não cresce há 20 anos. E, portanto, há uma dissonância entre sermos os melhores e não conseguimos traduzir isso no preço. Portanto, para mim, é um fator de vergonha. Eu tenho vergonha de ser o melhor país da Europa no que quer que seja e ser o mais barato. Ou isso não se conseguir traduzir para a nossa economia. E por isso temos que desromantizar a perspectiva das marcas. E se me permitem, porque é o que eu estudo há 35 anos, uma marca não é uma experiência. Uma marca não é uma coisa romântica. Uma marca é a diferença de preço que eu consigo num produto face ao mesmo produto sem essa marca. E, portanto, ser o melhor do mundo e o mais barato é um exercício irrealista de um país, talvez. Nem a China está à procura desse posicionamento, porque já tem, não é? Nem a Índia tem interesse, nem a Indonésia, muito menos os exemplos que se davam aqui, da Estónia, ou da Costa Rica, ou da Irlanda, que têm feito algum trabalho nesse sentido, nomeadamente a Irlanda, não é certamente fazendo com que, vendendo o seu país, aquilo que são as suas equities mais baratas. E por isso nós temos que sem preconceitos, aumentar os preços. Porque o preço é o fator mais delicado de uma marca. Porque é relativamente fácil, vamos lá ver, é relativamente fácil nós posicionarmos Portugal como o melhor país do mundo. Sabem porquê? É porque há uma boa probabilidade de sermos. Há mesmo uma boa probabilidade, do ponto de vista da nossa geografia, da nossa forma de viver, da qualidade de vida que temos, da proximidade
ao mar, dos ventos atlânticos, enfim, não vos vou amassar pelas coisas que certamente sabem, mas a questão é como é que nós tiramos partido das marcas de Portugal, da marca de Portugal, para sermos um país que vive de uma forma justa, de acordo com a sua qualidade. Eu gostaria muito mais que nós fôssemos o 6º país ou o 9º país da Europa do turismo, se conseguíssemos subir os preços. Para que é que interessa? É que este assunto, para mim, é tão ridículo que eu não o entendo. O Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo, ganha o salário mínimo. Qual é que é o interesse? Se é o melhor jogador do mundo, tem o salário mais elevado do mundo. Se a Madeira é o melhor destino de ilhas sustentável, tem que ser o mais caro, não pode ser o mais barato. E daí vêm as políticas públicas e vem a uma só voz. O que é que nós queremos de Portugal? É um país barato, onde 20% da população é pobre, onde, segundo o estudo da Fundação Manuel dos Santos, para ser pobre nem é preciso estar desempregado? O que é que nós... Arranjei ali um vinho muito bom a 3,5€. Ai, que caro, que estupidez, e um vinho a 5€. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Tenhamos noção que sempre que fazemos isso, que sempre que pusermos pressão, sempre que medirmos as nossas marcas pelo poder de compra do nosso mercado interno, não vamos evoluir. Não vamos ser capazes de subir os preços, não vamos ser capazes de subir os salários, não vamos ser capazes de perder a vergonha de dizer, se eu tenho a melhor pedra do mundo, então ela tem que ser a mais cara. Se eu tenho o azeite melhor do mundo, ele tem que ser o mais caro. Se eu tenho um vinho extraordinário, ele não pode custar 20€. Nós temos muito talento, temos muito pouco descaramento. Toda a gente sabe, e falava-se há pouco de quais são as coisas que nós temos que reforçar e as coisas que temos que contrariar. Há uma humildade, há uma forma de ser interior que nos desvaloriza e que desvaloriza a nossa marca. Nós expressamos-nos, tenho uma teoria que nós expressamos-nos, somos o oposto dos brasileiros. Os brasileiros expressam-se sempre com alegria, independentemente de estarem alegres ou tristes. Nós expressamos-nos sempre com tristeza, independentemente de estarmos alegres ou tristes. Por isso dizemos que vai-se andando, não é? Que estamos mais ou menos. E enquanto as nossas marcas estiverem mais ou menos, enquanto a nossa marca de Portugal for mais ou menos, nós vamos decrescendo. Vamos tentando encontrar desculpas do nosso insucesso, mas não conseguimos evoluir. E, portanto, há aqui no meu ponto de vista, uma emergência de falar deste tema com menos romantismo. É preciso fazer uma marca de um país onde os seus produtos valham mais. É preciso que o turismo seja conhecido, mas que valha mais. Eu não tenho nada contra o que foi feito do turismo. O que tenho contra é que tenhamos interesse em concorrer com os destinos mais baratos do mundo, onde se tente fazer mais aeroportos para trazer mais pessoas para Portugal. Nós em Portugal temos que gerir uma marca, é gerir muitas vezes a escassez, não é a quantidade. É provavelmente ter menos pessoas, mas que seja mais valioso. É explorar os recursos do país que tenham mais valor para os outros. Farto-me de dizer isto nas conferências, e desculpem para os golfistas presentes, porque não tenho rigorosamente nada contra o golfe, mas Portugal apostou no golfe. E diziam-me sempre, bom, mas o golfe é uma coisa que traz muito dinheiro ao país. Eu disse, mas olha, o golfe não tem rigorosamente nenhum alinhamento, nem com a história, nem com a cultura e muito menos com a geografia, porque é uma coisa intrusiva na nossa paisagem, para além dos outros aspectos ambientais que tem. Em contraponto ponho o cavalo lusitano, cavalo de rei em dia de triunfo, um turista equestre, gasta no mínimo 3 vezes mais por dia do que um golfista. Um turista equestre procurará estadias mais longas, procurará o penso dos cavalos, etc, etc, etc. Está alinhado com a nossa história, com a nossa cultura, com a nossa geografia.
e não há uma aposta estratégica objetiva no cavalo lusitano, isto para citar apenas um exemplo de que acredito que falar a uma só voz é alinhar aquilo que nós somos com aquilo que nós valemos e não aquilo que nós podíamos ser. Gostávamos todos, se calhar, de ser mais, teoricamente, mais alto, como é que se diz? Mais altos, mais louros e mais ricos, não é? Mas não é isso, não é isso que somos, e podemos ser bastante mais ricos se tivermos mais afeição pelas nossas coisas. E a afeição é mesmo afeição. Se cada um de nós, quando falar de Portugal, sentir que esse bocadinho de Portugal é seu. E se eu disser mal, estou a desvalorizar uma ação que é minha. Se eu estiver a valorizar, estou a fazer o que é meu e estou a fazer um pouco o que é de todos. E talvez esse movimento de todos, este movimento que era muito bom que fosse a uma só voz, possa contar com mais uma voz desta nossa missiva das marcas por Portugal. Eu gostava de dizer também aqui uma coisa para esclarecer. O movimento chama-se Marcas por Portugal e não Marcas de Portugal. E não é um erro do nome. É porque, de facto, também as marcas que não são portuguesas fazem o país. Também as marcas estrangeiras que decidiram investir em Portugal também fazem Portugal. Aqueles que decidiram de outras nacionalidades escolher Portugal para viver também fazem Portugal. Por isso, Marcas por Portugal, um país é feito de todas essas forças. Muito bem. Pronto, agora vou pedir ao Paulo Faustino, que também tem ajudado na organização destas sessões, para fazer então uma síntese final que ele tem feito nas outras sessões também. Paulo, agradecia uma certa síntese também, porque já são 7h30 e queríamos já também em tempo. Muito obrigado. Muito boa tarde, Jaime. De facto é um tema também que me interessa muito, inclusive nas aulas. De facto estas intervenções foram muito ricas. Vou então tentar fazer uma síntese de algumas ideias que me pareceram chave. Desde logo, aqui quando o Carlos Coelho disse, isto obviamente tem que ser lido, interpretado, creio eu, numa perspectiva mais abrangente e subjetiva, por vezes não é a qualidade o mais importante das coisas. Eu concordo com isso. Obviamente tem que haver um mínimo intrínseco de qualidade para um produto, uma marca ser competitiva. No entanto, é muito importante o contexto, não é? Hoje em dia vivemos numa era em que muitas vezes o contexto é tão ou mais importante do que a própria qualidade intrínseca do produto, e é por isso que alguns países conseguem comunicar um bom contexto, conseguem enquadrar um bom contexto de um produto e vendem, num fundo, mais caro e numa fase da cadeia de valor superior a nós. Portanto, acho que eu associaria aqui a questão da qualidade ao contexto em que a marca é inserida. Portanto, é uma ideia que me parece forte. Por outro lado, eu acho que estas intervenções foram brilhantes, mas eu acho que nos estamos a esquecer aqui de um aspecto importante, que é a comunicação da marca, que foi aqui pouco falado. E, de facto, as marcas podem ser... Nós já temos há muitos anos intrinsecamente bons produtos, e podem ser boas marcas, mas não as comunicamos ou não as temos sabido comunicar. Porém, eu não sou catastrofista e acho que Portugal, sou daqueles que acho que Portugal mudou muito, apesar de não ter mudado o que podia e o suficiente. Diria que o marco de Portugal mudar um bocado a sua percepção terá sido pós-Expo 98 e depois com algumas fases boas, outras más. Eu diria que uma fase nova, boa, foi a partir da intervenção da Troika em Portugal. Na primeira fase criou-se uma ideia negativa de Portugal, mas a seguir permitiu-se, através de relações públicas, através de um conjunto de informações e notícias, saíram nos mídias a nível internacional. Portugal começou a entrar no radar mundial do ponto de vista turístico, mas o turismo é muito importante porque, no fundo, os nossos grandes promotores de marcas são os turistas. Nesse aspecto, quem nos tem ajudado muito a comunicar as nossas marcas são os turistas. Eu também gostava aqui pronto, eu aqui também uma vez mais leio as intervenções do Carlos Coelho, porque de facto quando fala que uma marca não é uma experiência, eu concordo, não é uma experiência, mas uma marca pode ser fortalecida por uma boa experiência, ok? E portanto eu creio que o turismo, em toda esta dinâmica, obviamente congelada com a pandemia, tem permitido Portugal subir ligeiramente na cadeia de valor e começar a mostrar que tem algumas marcas com potencial. Agora, o que aconteceu é que nós estamos a querer ir bem e temos que ser mais ambiciosos a dar um salto em meia dúzia de anos que
nós partimos numa base muito tardia para a importância das marcas. Andámos muito tempo a dormir, e portanto temos que reganhar tempo e de facto o tempo é muito urgente. Apesar disso, eu acho que temos feito algum bom trabalho nos últimos anos, se calhar não muito estruturado e muitas vezes, digamos, segmentado e disperso, mas acho que apesar de tudo o trabalho, o balanço não é assim tão negativo. Agora, de facto, temos que ser mais ambiciosos e olhar para aquilo que não foi feito. Outra ideia é, eu também concordo que as marcas são países e são pessoas, mas cada vez mais as marcas são regiões. Cada vez mais a competitividade internacional opera-se e verifica-se ou materializa-se pelas regiões. As regiões competem cada vez mais umas que as outras e não tanto os países. Bom, essa era outra ideia que também está aqui mais ou menos implícita e que me parece importante. Outra ideia importante é que Portugal não vai subir na cadeia de valor das marcas se não conseguir subir na cadeia de valor da oferta cultural. Lá está, a experiência e a cultura são dois drivers fundamentais para projetar a marca Portugal e os seus produtos e os seus serviços. E, portanto, nós não conseguimos fazer isto, é preciso, de facto, ter uma marca geral, mas a marca, como foi dito, resulta de um conjunto de percepções. A nossa marca, a nossa percepção é completamente diferente da Ásia ou é diferente dos Estados Unidos ou da Europa. Portanto, se calhar alguns europeus ainda nos veem como uns imigrantes, digamos, ainda têm uma percepção nossa muito baseada no perfil de imigrantes que teve num passado que já não existe. Vamos para a Ásia, já temos algum pedigree. Portanto, eu tenho tido a sorte de viajar bastante um bocado pelo mundo e noto que há uma diferença, até se quiserem, mais respeito pela cultura portuguesa fora da Europa. Bom, mas isso era outra questão. Muito bem. Paulo, vamos tentar falar também, por favor, para acabar. Duas ou três ideias aqui para... Muito bem. Nós temos aqui problemas que não podemos decretar o valor da marca, temos problemas estruturais muito fortes que não conseguimos dar o salto da marca sem o resolver. E, portanto, obviamente que a escala não é justificação para tudo, mas temos aqui alguma dificuldade de investimento na comunicação da marca. É claro que agora estamos menos dependentes dos mídias, como estavam há uns anos atrás, e o mundo anglo-saxónico tinha uma vantagem tremenda, porque tinha, de facto, os mídias, digamos, como os seus grandes embaixadores. Agora, felizmente, as pessoas já não precisam tanto dos mídias e nós podemos controlar a nossa comunicação, até através de vídeos, através de relações públicas, etc. Tem sido feito algum trabalho nesse domínio, mas temos que incrementar mais isso. E, portanto, no fundo, o que eu aqui queria sublinhar é, por um lado, de facto, congratular-me e dar os parabéns ao Jaime e a todos os que fizeram aqui esta intervenção, mas, pronto, esta questão das marcas não é uma ciência exata, está aqui muita questão subjetiva. Nós temos que comunicar tão ou mais importante do que construir as marcas, temos que saber comunicá-las, e isso não temos sabido. E, portanto, mas há, de facto, uma nova reorganização do mundo. E mesmo para terminar, há percepções diferentes dos blocos mundiais. Por exemplo, há cada vez mais a ideia que a Ásia é cada vez mais a fábrica do mundo, os Estados Unidos é a força comercial do mundo, ou a força de vendas, a América Latina é o celeiro do mundo, onde se vão buscar a maior parte dos produtos agrícolas, agropecuária, etc. A África é um bocado o fornecedor de matérias-primas, sobretudo alguns recursos naturais, e a Europa é o museu do mundo. Ou seja, no sentido do turismo, a Europa é cada vez mais vista como uma bloco regional do turismo. Bom, e portanto, nós temos que saber enquadrar-nos neste contexto de novo equilíbrio de forças, e de facto ser mais ambiciosos na construção de histórias. Nós não sabemos comunicar e não sabemos criar histórias, embora nos últimos anos temos evoluído alguma coisa. Mas o vosso grupo, que eu vos dou os parabéns, é um grupo que me parece bastante interessante pelo aquilo que ouvi e pode desempenhar, de facto, Muito bem. Sim, Sr. Paulo. Muito obrigado. Nós temos aqui ainda a Maria João, que gostava de fazer uma sugestão para encerrar. Sim, Sr. Maria João, como tu gostas, encerramos em beleza. Faz favor. Não sei se... Maria João não se ouve. Maria João, tem que pôr o som. Por favor. Estava a esquecer desse pormenor. Tá. Obrigada e boa tarde a todos. É só uma ideia muito rápida. Eu trabalho em psicologia do consumidor e quando eu faço aconselhamento, eu gosto sempre de transformar fraquezas em forças, pegando-lhes de outra maneira.
e estava a ouvir o Carlos Coelho a dizer que nós somos um país de gente tímida, que tem dificuldade em se afirmar. E é verdade, eu acho que sim, e é exatamente porque eu acho que nós culturalmente somos um país de gente tímida, low profile, que faz que cultiva a descrição, que vai ser muito complicado, não me digo impossível, mas é só complicado, fazer com que de repente a pessoa ganhe aquela autoconfiança à brasileira ou à americana do somos os melhores, está tudo na boa, porque não é o nosso ADN. Então, não sermos o país que se subestima. E isso também fazer parte do nosso discurso, ou seja, venha cá e, para já, vai ter a oportunidade de descobrir, porque nós somos tímidos demais para mostrar como somos. Vai descobrir uma qualidade que não suspeitava, porque nós produzimos muito melhor do que aquilo que conseguimos dizer. Portanto, toda a ideia da experiência, assim, descubra Portugal, que vai ser muito agradavelmente surpreendido, porque nós vamos sempre dizer menos do que aquilo que somos. Muito bem. Sim, Maria João, deixa-me só um pequeno remarque. Certo. Não, Guta, eu gostava que a Guta e o Carlos Coelho terminassem com uma nota final, está bem? Nem que fosse peço desculpa, era só que não resistia. Sim, senhor, nós precisamos de comentários, e muito bem, precisamos. Muito obrigado, está bem? Guta e Carlos, uma nota final para acabar também com uma frase ou duas, por favor. Estamos muito em cima. Tenho sido sempre eu, antes. Achei muito interessante este último comentário da Maria João, porque subscreve-se 100% que as fraquezas são forças. E não sei se reparou no último slide que eu mostrei assim muito rapidamente, uma das ideias era Portugal, o país user-friendly, que é precisamente um país que é fácil de chegar porque nós temos essa maneira de ser, essa timidez e esse low profile, que é uma coisa muito positiva hoje em dia. Portanto, eu acho exatamente que, volto a referir a ideia do timing. As nossas qualidades estão no timing certo para o planeta em que estamos, no momento em que estamos. Isso é a maior força que nós temos. Nós temos essas qualidades e é isso mesmo. É perceber, entender, receber, estabelecer pontes, ir pelo easygoing, pelo flexível, pelo acontece, ao seu ritmo, com tempo, tudo isso, está cá tudo. Muito bem, Guta. E muito obrigado pela sua belíssima intervenção, está bem? Resultado na diplomacia portuguesa. Carlos. Eu gostava de dizer duas notas. Em primeiro lugar, João, com isto terminamos, está bem? Eu peço desculpa que eu fiz alguma apologia que a qualidade intrínseca não é importante, ou se nós temos que ler a... Certo. Muito bem. Aquilo que é preciso é preciso ser e parecer, não basta ser. Para terminar, gostava de deixar uma nota de boa disposição, mas com um sentido acutilante, que é, apesar da Guta não querer que se faça merchandising, eu gostava de fazer merchandising. Gostava de fazer 10 milhões de máquinas de calcular, só com contas de multiplicar, dar aos portugueses todos, para que não se esqueçam que mais tímido ou mais extrovertido, que nós temos a obrigação de valorizar tudo o que fazemos, porque disso depende a nossa economia, disso depende nosso bem-estar, e se queremos ter, e se estamos no momento certo, somos o país certo, no momento certo, na agenda certa, uma parte da agenda de sustentabilidade é sustentabilidade social, não podemos deixar ninguém para trás, e para isso temos que tirar mais partido do que aquilo que temos. Portanto, Guta, é só uma calculadora, não fazemos mais nada. Muito bem, sim senhor. 10 milhões de Muito bem, estamos quase nas 2 horas de debate, acho que já foi de facto suficiente. Queria agradeceremos a disponibilidade, o entusiasmo, a presença de todos. Voltaremos a estar daqui a uma semana para discutir a ciência com o António Portela, que é uma pessoa que tem feito um trabalho belíssimo na Bial, e com o Miguel Pina Martins, que também na Science for You tem feito isso. Muito obrigado a todos e continuação uma boa semana, está bem? Muito obrigado.